mais importante do dia, ou com a movimentação da qual pode resultar a notícia mais importante entre hoje e amanhã, que é a discussão a respeito da vacinação de crianças. O Ministério da Saúde abriu em dezembro uma consulta pública que foi encerrada no fim de semana e o resultado está sendo apresentado agora em uma audiência pública que está acontecendo em Brasília. A gente inclusive tem um trecho aqui dessa audiência que reúne diversos especialistas. A audiência, agora há pouco, entrou em um recesso de 20 minutos e está voltando agora. Deixa eu ver, inclusive, quem está falando nesse instante. A audiência pública teve uma pausa de 20 minutos e agora fala o Richard Paikin, que é do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente tem envolvidos de diversos órgãos do governo, além de médicos especialistas em imunização, falando a respeito da vacinação de crianças. E até agora, Bruna, o que a gente tem de mais relevante aí foi o resultado da própria consulta pública que foi apresentada nessa discussão que está acontecendo, nessa audiência, né, que está acontecendo em Brasília. Mais de 99 mil pessoas que participaram dessa audiência e, na maioria, se colocaram contra a obrigatoriedade de vacinação das crianças, também contra a obrigatoriedade de prescrição médica, que era algo que o ministro da Saúde pretendia colocar nesse calendário de vacinação, e que há também um desejo de prioridade dada às crianças com comorbidades, né? A Thaís Sprovieri acompanha a audiência pública e traz os detalhes aqui pra gente agora, ao vivo, na abertura do Bora Brasil. Oi, Thaís, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, assim, a participação aí da Anvisa segue essa discussão aí, como vocês mesmas disseram, que está sendo feita por técnicos do Ministério da Saúde aí, com os resultados dessa consulta sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Foram quase 100 mil contribuições, né, que foram adicionadas aí a essas considerações dos membros do Ministério. A maioria das participações nessas consultas optou pela não obrigatoriedade da vacina e pela priorização de crianças com comorbidades, mas também pela não necessidade de prescrição médica, como afirma a secretária de Enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Mello. Vamos ouvir. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidade, crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid, crianças sem comorbidades na seguinte ordem: crianças entre 10 e 11 anos, 8 e 9 anos, 6 e 7 anos e, por fim, crianças com 5 anos. Em todos os casos, será exigida prescrição médica e autorização dos pais aos responsáveis mediante assinatura de termo de assentimento. As vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente as recomendações da Anvisa. Bom, o entendimento do Ministério é que crianças com deficiência permanente sejam priorizadas, assim como aquelas crianças que vivem com pessoas mais suscetíveis a desenvolver as formas mais graves da Covid. A diretora médica da Pfizer, Marjorie Dulcin, a vacinação em crianças ela é importante, já que dados mostram um grande número de casos confirmados da Covid em crianças. Vamos ouvir. No Brasil, até 13 de novembro de 2021, foram confirmados 1.377 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E 27,4% desses casos aconteceu em crianças de 5 a 9 anos. É importante ressaltar que aproximadamente 2/3 dessas crianças hospitalizadas por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica não tinham comorbidades. Ou seja, a doença pode sim acontecer em crianças saudáveis. Bom, o governo federal ele defende, né, que essa imunização em crianças seja feita com receita médica e consentimento dos pais. Até agora, pelo menos 20 estados no Brasil já se posicionaram a favor da vacinação infantil, sem necessidade de receita ou até mesmo a autorização. Ontem, o ministro da Saúde voltou a afirmar que vacinas contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos
chegarão aqui no país na segunda quinzena deste mês. Neste momento, o imunizante que está em discussão para ser aplicado nesse público é o da Pfizer, que já é utilizado aqui no Brasil em menores de idade a partir dos 12 anos e na faixa de 5 a 11 anos em outros países. Eu volto com vocês. Então, é uma vacina que já está liberada nos Estados Unidos, inclusive, né? Como foi bem destacado aqui também pela Thaís, e agora é seguir essa audiência, né? Inclusive, Thaís, o ministro Marcelo Queiroga não ia participar dessa audiência pública, acabou participando e teve uma fala bastante contestada também aí durante essa audiência, né? Exatamente. Não estava prevista a participação do ministro, mas de última hora ele apareceu aqui e fez esse rápido discurso nessa audiência pública, né, que já está ocorrendo já sem a participação da Anvisa, mas que já contava, apesar da possível ausência do ministro, já contava aí com a presença de técnicos do Ministério da Saúde. É isso. Obrigada aqui a Thaís Sprovieri falando com a gente direto do Brasília. Thaís, só uma última coisa antes de você partir. Uma dúvida que ficou, Thaís, quando é que essa audiência deve acabar? Ainda hoje? A previsão é que ela se encerre hoje, né? Mas pode haver também a prorrogação, pode ser que os rumos dessa discussão aí, que ainda não dá sinais de finalização, possa se prolongar além de hoje. Vamos acompanhar, torcer para que acabe hoje o quanto antes. Obrigada aqui a Thaís Sprovieri conversando com a gente direto de Brasília. Então, a audiência está acontecendo agora. A gente, inclusive, volta aqui a ouvir um trechinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um trechinho também, porque segue falando o representante do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, uma questão que vem sendo bastante debatida aí em relação a esse questionário que foi colocado à disposição de qualquer pessoa que quisesse participar pelo site do Ministério da Saúde, é em relação à obrigatoriedade de uma receita médica, se isso seria constitucional, se seria juridicamente sustentável ou não, mas enfim. O ministro Marcelo Queiroga já chegou a comentar algumas vezes que gostaria de colocar essa recomendação como obrigatória na vacinação de crianças e que a liberação dessa vacinação dependeria do resultado dessa audiência pública, né? Que teve o resultado divulgado aí nessa audiência, né? A consulta pública teve o resultado divulgado nessa audiência que a gente está acompanhando. E daqui a pouquinho a gente vai repercutir um pouco mais também a respeito do que está ocorrendo em Brasília, porque há a promessa de que amanhã um calendário de vacinação de crianças de 5 a 11 anos seja apresentado. O ministro disse que ainda em janeiro a Pfizer se comprometeu a entregar vacinas, mas a Pfizer disse que não teve encomenda nenhuma ainda, que pode entregar, mas vocês precisam pedir para mim, né? Senão a Pfizer, por deliberação própria, não vai enviar as doses que são necessárias. A gente vai seguir acompanhando essa audiência e vai trazendo mais detalhes para você aqui ao longo da programação, e daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai também discutir um pouco mais essa questão da vacinação de crianças, que é uma questão bastante polêmica. Inclusive, o ouvinte que tiver dúvidas, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp no 999-048756. Aliás, ela é uma questão muito polêmica porque se criou uma polêmica aqui no Brasil, né? Porque em vários outros cantos do mundo não há essa discussão, inclusive já é bastante sacramentado que as crianças podem sofrer consequências graves da doença. Há um índice de mortes bastante considerado por Covid-19 no Brasil, mas enfim, aqui a gente está com essa discussão toda se arrastando já há meses, né? E nada ainda da gente ter um cronograma de vacinação.